terceira parte da nossa aula, hoje dedicada ao estudo dos princípios norteadores do direito penal. Eu reuni os princípios em 4 grupos. Nós já falamos do grupo 1, princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Do grupo 2, princípios relacionados com o fato do agente. Eu estou nos princípios relacionados com o agente do fato, grupo 3. E no grupo 3, eu vou trabalhar 5 princípios. Na verdade, 4 princípios nós já estudamos no bloco pretérito. Princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade subjetiva, princípio da culpabilidade e princípio da isonomia. Está faltando apenas o 5º e último princípio relacionado ao agente do fato, que é o princípio da presunção de inocência. A Convenção Americana de Direitos Humanos claramente anuncia o princípio da presunção de inocência. O artigo 8º, parágrafo 2º diz: toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência. Então eu não tenho dúvidas, lendo esse dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, a presunção de inocência. Mas você já leu a nossa Constituição? Você achou algum dispositivo semelhante a esse da Convenção Americana? O artigo 5º, inciso romano 57 da nossa Bíblia Política tem uma redação bem diferente, hein? Diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não está presumindo a pessoa inocente, não está permitindo considerá-lo culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Será que a nossa Constituição adota o princípio da presunção de inocência? Ou, na verdade, o princípio adotado é o princípio da presunção de não culpa? Você vai encontrar doutrina no sentido de que a nossa Constituição não adotou o princípio da presunção de inocência, adotou o princípio da presunção de não culpa. E essa doutrina diz que, de fato, o princípio da presunção de não culpa é mais coerente com o sistema brasileiro, que permite prisão provisória, permite temporária, permite preventiva. Ele é mais coerente com o sistema processual pátrio. O princípio da presunção de inocência, ele fica esquisito, ele não combina com o sistema de prisão provisória que nós temos. Rogério, e aí? Eu vou prestar a prova e eu devo adotar princípio da presunção de inocência ou princípio da presunção de não culpa se o examinador explorar o artigo 5º, inciso romano 57 da nossa Constituição? Se o concurso que você vai prestar é o concurso da Defensoria, jamais trabalhe com o princípio da presunção de não culpa, e sim com o princípio da presunção de inocência. Nos outros concursos, para você não correr o risco de errar, eu colocaria os 2 princípios como sinônimos. Acabam tendo os mesmos desdobramentos. Vamos para os desdobramentos. Seja princípio da presunção de inocência, seja princípio da presunção de não culpa, vejamos os desdobramentos. Primeiro desdobramento: qualquer restrição à liberdade do investigado ou acusado somente se admite após a condenação definitiva. Qualquer restrição à liberdade do investigado ou acusado somente se admite após a condenação definitiva. A prisão provisória é cabível quando imprescindível. A prisão provisória é cabível quando imprescindível. Prisão provisória é igual
a imprescindibilidade. Não cabe prisão provisória por ser meramente conveniente. Só se admite prisão provisória quando imprescindível. Rogério, você falou que não cabe prisão provisória por mera conveniência? Não cabe. Tem que ser imprescindível. Pô, Rogério, então como é que você explica a redação do artigo 312 do CPP? O artigo 312 do CPP diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica ou por conveniência da instrução. Isso aqui é uma excrescência, é um absurdo. Vicente Greco há muito tempo critica essa redação. E o legislador, em 2011, alterou o 312 CPP e não corrigiu essa excrescência. Nós nunca podemos admitir prisão preventiva por ser conveniente para a instrução, somente quando imprescindível para a instrução. Eu, como promotor, jamais requeiro preventiva por ser conveniente à instrução. Eu requeiro preventiva quando imprescindível. Juiz jamais decreta a preventiva por ser conveniente para a instrução. Juiz, você tem que decretar a preventiva quando imprescindível. Tá ok? Defensoria Pública se depara com uma preventiva por ser conveniente à instrução, detona com habeas corpus, corpus Christi, que o valha. Temos que ser inteligentes. A Defensoria está esperta com isso e com razão e trabalham muito bem. Vamos para os outros dois desdobramentos do princípio da presunção de inocência ou princípio da presunção de não culpa para alguns. Segundo desdobramento, cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu e não a este comprovar sua inocência. Cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu e não a este comprovar sua inocência. O terceiro desdobramento está umbilicalmente ligado a este que eu comentei com vocês. O terceiro desdobramento, a condenação deve derivar da certeza do julgador. A condenação deve derivar da certeza do julgador. É aqui que eu enxergo com clareza o indúbio pro réu. O indúbio pro réu. O indúbio pro réu acaba sendo um desdobramento da presunção de inocência. Você lembrava disso? Compreendeu? Então preste atenção. Nestes desdobramentos do princípio da presunção de inocência, eles são sempre cobrados em concurso público. Rogério, entendi, achei muito legal, mas estou aqui pensando. Como é que fica a questão da execução penal provisória da pena e o princípio da presunção de inocência? Se nós adotamos o princípio da presunção de inocência, depois de tudo que você comentou, Rogério, é possível execução penal provisória da pena? Vejam, no HC 126292 de São Paulo, o Supremo, modificando a orientação antes firmada, considerou possível o início da execução da pena após o recurso em segunda instância. Após o recurso em segunda instância. Não era o posicionamento do Supremo. Antes, no HC 84078, o tribunal havia considerado impossível que se executasse a pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e estabeleceu a possibilidade de encarceramento apenas se verificada a necessidade de que isso ocorresse por meio de preventiva. O tribunal, à época,
Ele impedia a execução penal provisória com base no princípio da presunção de inocência e também com base no princípio da ampla defesa. Para o STF, além do princípio da presunção de inocência, a ampla defesa não poderia ser visualizada de modo restrito. A ampla defesa engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa também restrição do direito de defesa, assim pensava o Supremo na época da HC 84078 de Minas. Foi no HC 126292 que o Supremo mudou de ideia. No novo julgamento, considerou-se que a prisão após a apreciação de recurso pela segunda instância não desobedece a postulados constitucionais nem mesmo da presunção de inocência. Porque a esta altura o agente teve plena oportunidade de se defender por meio do devido processo legal desde a primeira instância. O Supremo mudou da água para o vinho. Ele deu um giro de 180 graus. Nesse HC 126292, onde o Supremo passou a admitir a execução penal provisória da pena, não enxergou violação ao princípio da presunção de inocência, olha que interessante, o Supremo alertou, uma vez julgada a apelação, estabelecida a condenação, situação que gera inclusive suspensão de direitos políticos em razão da Lei Complementar 13510, exaure-se a possibilidade de discutir o fato e a prova, razão pela qual a presunção se inverte. Olha que interessante. Depois do julgamento em segundo grau, a presunção se inverte. Não é possível, após o pronunciamento do órgão colegiado, que o princípio da presunção de inocência seja utilizado como instrumento para obstar indefinidamente a execução penal. Eventuais equívocos da segunda instância podem ser corrigidos por meio de habeas corpus, mas execução penal provisória não pode ser vedada. Nossa, Rogério, que guinada, hein? Pois é. Aí a OAB resolveu provocar o Supremo para rediscutir a matéria em ação declaratória de constitucionalidade. Temos duas ADCs no Supremo discutindo a execução penal provisória. ADC 43 e ADC 44. Nas duas, a OAB pretendia a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP. E se ela conseguisse que o Supremo declarasse constitucional, talvez obrigasse o Supremo a rever a posição tomada no HC 126292. O artigo 283 do CPP diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Pretendia-se com essas ADCs evitar os efeitos da decisão tomada no HC 126292, ou seja, que a prisão se tornasse possível após o julgamento de recurso em segunda instância. Era isso que se pretendia e se pretende nessas ADCs. O objetivo não foi, todavia, alcançado, pois o Supremo liminarmente conferiu ao artigo 283 do CPP interpretação conforme para afastar aquela segundo a qual o dispositivo legal obstaria o início da execução da pena assim que esgotadas as instâncias ordinárias. O tiro saiu pela culatra, porque o Supremo decidiu isso nas ADCs, ainda que de forma provisória, estão querendo colocar logo essas ADCs para se esgotar a matéria, mas o Supremo, quando decidiu, ele foi além. Ele deu ao artigo 283 do CPP uma interpretação conforme, dizendo que esse artigo não obsta à execução penal provisória
após o julgamento em segunda instância. O Supremo, quando admitiu a execução penal provisória, ele considerou que a presunção de inocência tem sentido dinâmico, modificando-se conforme se avança a marcha processual. Se no comecinho a presunção é de inocência, depois do julgamento em segunda instância, a presunção se inverte, passa a ser talvez de não culpa, admitindo execução penal provisória. 2. O Supremo, nessas ADCs, refletiu a respeito do conceito de trânsito em julgado no processo penal. O processo penal não estabelece um termo para o trânsito em julgado. O Supremo decidiu o seguinte: eu já posso falar em trânsito em julgado no processo penal com o esgotamento da análise fática e probatória. E o esgotamento da análise fática e probatória se dá em segunda instância. Se eu tenho esgotamento da análise fática e probatória depois da segunda instância, eu já posso falar em trânsito em julgado. 3. Impedir a execução imediata, exigindo que se esgotem também os recursos constitucionais, impõe diversos efeitos deletérios, principalmente o elitismo do direito penal. O elitismo do direito penal, o descrédito da justiça penal. Aqui são argumentos metajurídicos. Joia? Agora atenção. O Supremo reconhece que embargos de declaração, embargos infringentes da decisão de segunda instância impedem a execução penal provisória. Repito, o Supremo decidiu que embargos de declaração, embargos infringentes, em segundo grau, impedem a execução penal provisória. A execução penal provisória deve aguardar o julgamento desses embargos. Joia? Rogério, para se admitir a execução penal provisória da pena, eu preciso ter duas decisões coincidentes? Precisa ter uma condenação em primeiro grau confirmada por segundo grau? Ou eu posso admitir execução penal provisória da pena quando existe absolvição em primeiro grau e o tribunal reforma condenando? Perceberam o que eu quero explorar agora? Para se admitir execução penal provisória da pena, eu preciso de decisões coincidentes, condenação em primeiro e em segunda instância, primeira instância e segunda instância. Ou eu posso falar de execução penal provisória da pena com absolvição em primeira instância e reforma condenando-se na segunda instância. Cuidado, pessoal. É dispensável a convergência das duas instâncias. Ou seja, ainda que tenha havido absolvição em primeira instância, o provimento da apelação interposta pelo Ministério Público autoriza a execução imediata da pena. Eu já falei para vocês que eventuais equívocos da segunda instância, equívocos drásticos, crassos, podem ser remediados via habeas corpus ou medidas cautelares. Tá ok? Pessoal, o quarto grupo de princípios, eu já encerrei os 3 primeiros grupos. O quarto grupo de princípios é o grupo dos princípios relacionados com a pena. Princípio da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da proporcionalidade, da pessoalidade e da vedação do bis in idem. Eu vou estudar com vocês este grupo de princípios quando
for trabalhar teoria geral da pena, tá ok? Então vocês podem até colocar no material caseiro. Quando o Rogério for estudar a teoria geral da pena, ele volta para este grupo. Eu encerro o terceiro bloco, lembrando que no quarto bloco eu vou aprofundar um assunto relacionado com os temas anteriores. Eu vou aprofundar um assunto relacionado com princípios gerais do direito penal. Um assunto importantíssimo em concurso público. Eu vou aprofundar no quarto bloco o princípio da insignificância. Até já.